Pega comigo a sua palavra, abre ela aí na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Colossenses 2, 12. Colossenses 2, 12. Se você estiver sem a Bíblia, senta perto de alguém que tenha. É muito importante que você, quando vir para o grupo de oração, traga também a caneta, traga também um caderno, porque às vezes a gente vai falando passagem, chega em casa, você vai lendo, vai meditando ao longo da semana. É assim que a gente vai crescendo, é assim que a gente vai crescendo em graça, estatura e sabedoria diante de Deus dos homens. Anota, risca a sua Bíblia, coloca para mim tal dia. É assim, Bíblia nossa, Bíblia do cristão, não, a Bíblia que está muito branquinha, ela tem certeza. Quando está muito branquinha, que não tem nada riscado, olha, 99% de chance de que ela não é pegada todo dia na sua casa. A Bíblia tem que estar mesmo riscada. Compra aí um marca-texto, anota. É assim que a gente vai aprendendo a palavra de Deus, amém? O tema dessa pregação de hoje é: por gratidão ao amor do Pai, busquemos uma vida nova. Por gratidão a esse amor do Pai, busquemos uma vida nova, amém? Encontrou aí? Colossenses 2, 12. São Paulo dizendo à comunidade de Colossos: fostes sepultados com ele no batismo, também com ele ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Vós estavais mortos pelas vossas faltas e pela incircuncisão de vossa carne, e ele vos vivificou, juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas faltas, apagou em detrimento das ordens legais o título de dívida que existia contra nós, e o suprimiu pregando-o na cruz, na qual despojou os principados e as autoridades, expondo-os em espetáculo em face do mundo, levando-os em cortejo triunfal. Amém? Deixa essa palavra aberta aí, nós vamos dar continuidade depois. Mas São Paulo está dizendo à comunidade do Colossos, na verdade o subtítulo deste capítulo vai dizer que é uma advertência de Paulo aos erros que estavam acontecendo naquela comunidade. E São Paulo, como um bom pastor, ele, para corrigir esses erros, ele escreve as suas cartas, escreveu aos Coríntios, escreveu aos Gálatas, e aqui nessa noite escreveu a Echaporã. E ele começa ali, você pode pegar no capítulo 2, mas nós estamos no 12, dizendo para nós, dizendo para a comunidade: olha, vocês foram sepultados com ele no batismo. Isso que é lindo, né? Quando chega na pia batismal, quando chega aqui na hora da pia batismal, que a criança ou adulto ou jovem, ele recebe o sacramento do batismo, nós somos sepultados com o Senhor para ressurgir com ele numa vida nova. Às vezes nós não sabemos disso, às vezes nós não damos importância. É tanto que os grandes santos, ele diz que nós temos que guardar mais a data do nosso batizado do que a data do nosso nascimento. Porque no batismo nós nascemos para Cristo. No batismo deixamos de ser criatura e nos tornamos filhos de Deus. Então São Paulo fala: olha, no batismo fostes sepultados com ele, também com ele ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Versículo 13: vós estáveis mortos pelas vossas faltas e pela incircuncisão de vossa carne, e ele, quer dizer o Pai, vos vivificou juntamente com Cristo. Quando o Pai ressuscita Cristo, o Pai ressuscita toda a humanidade. Por isso que quando ele vem fazer o sacrifício, ele faz agora, como João disse para nós esses dias da liturgia: eis ali o cordeiro, quer dizer, o cordeiro que vai aqui no altar, a partir de agora, não mais o cordeiro, o bode ali, mas o próprio Cristo aqui no altar é sacrificado. E quando ele vem sacrificado aqui, ele leva toda a humanidade a ser sacrificada com ele. Leva toda a humanidade, todos nós. Olha o que vai dizer essa palavra: vós estavais mortos, mas o Pai vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as nossas faltas. Tem alguém que tem pecado aqui? Levanta a mão e fala: eu. Tem alguém que tem muito? Levanta duas e fala: é nós mesmo.
Não sobra ninguém. Ô, glória! E o único que não tinha pecado morreu por nós. Se fez pecado, diz a palavra. Mas se fez pecado, meu irmão, minha irmã, para acontecer isso aqui, Ele nos perdoou de todas as nossas faltas. Apagou. Em detrimento às ordens legais, o título, na Bíblia da de Jerusalém, na Bíblia de CNBB, estava dizendo a dívida. O título de dívida que existia contra nós. Eu quero dizer para você que existia um título de dívida. Não dívida financeira. O homem tinha uma conta para pagar. O homem, eu, você, humanidade. E a conta era justamente o que havia desobedecido lá com Adão e Eva, na desobediência. Na desobediência do homem nós arcamos uma conta. Fala para esse irmão, e a conta nós não conseguimos pagar. Fala, a conta era cara. Imagina hoje você recebendo uma dívida aí, coisa pouca de R$1 milhão. E aí? O que você vai fazer para pagar isso? Está sobrando lá ou não? Mas a dívida era muito maior do que R$1 milhão. A dívida que nós arcamos quando Adão e Eva desobedecem, a dívida era a morte do homem. Por isso que Isaías no capítulo 53 vai dizer que Ele carregou sobre si as nossas enfermidades, porque a cruz era para nós. E agora você imagina a história, o Pai te ama tanto, o Pai nos ama tanto, que Ele envia o seu Filho, que não devia nada para ninguém, para pagar a dívida por mim e por você. Fala para esse irmão, sua dívida foi paga. Fala, você não deve mais nada. Fala para ele que talvez ele está achando, está vivendo como um devedor, e na verdade ele não é um devedor, ele tem crédito. Fala para esse irmão, você tem crédito com Deus. Mas às vezes nós vivemos como um devedor. E Ele envia Jesus Cristo, e Ele perdoa todas as nossas faltas. Apagou em detrimento às ordens legais o título que existia contra nós. Olha como Ele pagou, leia aí no versículo, nesse mesmo versículo 14. O que está escrito na sua Bíblia aí? Leia ele para mim, fazendo um grande favor. Só o 14. Apagou em detrimento às ordens legais o título da dívida que existia contra nós e o suprimiu. Como que Ele pagou a dívida? Aonde? Ele pegou a dívida. Precisar da sua ajuda aí. Pegar a cruz. Pois você reveza com o Alexandre. Ele pegou as dívidas, os pecados meu e seu. E na Semana Santa nós entendemos muito bem disso. Ele pegou a dívida da humanidade e cravou essa dívida na cruz. Ele pegou os meus e os teus pecados, Ele pegou a nossa rebeldia, Ele pegou a dívida de Adão e Eva, que ali desobedeceu ao Pai. E Ele cravou a dívida e disse, Pai, eu estou pagando com a minha vida a dívida do Ísio. Coloca a mão no seu coração e fala, Jesus pagou a minha dívida. Ele pagou um preço alto. Ele pagou com a própria vida. Olha para esse irmão e fala, por isso eu tenho que melhorar. Ele pagou a minha dívida. E Ele crava a dívida agora, e a dívida gerou feridas. E a dívida gerou chagas. Mais de 5.400 chagas, Ele disse para uma santa. Tudo isso por amor. Obrigado, André. Obrigado. Tudo isso por amor a mim e a você. Tudo isso porque Ele nos ama. E nós hoje não temos mais o direito de viver como alguém que está endividado no Senhor, espiritualmente falando. Nós hoje não temos mais o direito de andar de cabeça baixa. Nós hoje não temos mais o direito de desistir da nossa vida. Nós hoje não podemos olhar mais para trás e dizer, porque muitas das vezes Satanás vem colocar no coração do ser humano, dizendo que não, você não ama Jesus porque você pecou. Não, pelo contrário.
Não estou dizendo com isso que é para nós permanecermos no pecado, me entenda, mas nessa noite o Senhor vem mostrar para mim e para você que Ele quer que nós assumamos, porque nós não devemos mais nada a ninguém, e o amor dEle, aleluia, nos arranca do chão nessa noite, porque foi muito caro o preço que Ele pagou, e você não tem um direito mais, você não tem mais essa conta, você não tem mais essa opressão que o André falava para nós, porque Satanás vai nos oprimindo muitas das vezes, e você vai vivendo como um endividado, você não deve mais nada para Deus. Fala para esse irmão, você não deve mais nada, viva como alguém que está liberto, porque o Filho já vos libertou, e quando o Filho vos liberta, vai dizer São João, sereis verdadeiramente livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, Ele pagou um preço alto. Você não tem mais o direito de andar, continuar com essa vida cabisbaixa que você está levando, você não tem mais o direito de viver nessa depressão que você está vivendo, você não tem mais o direito de ficar vivendo nessa angústia que você está vivendo, porque Ele pagou o seu preço, cravando numa cruz, aleluia, glória a Deus, pagando a dívida que existia contra nós, na qual despojou os principados. Pega comigo aí, aleluia, Efésios, o Senhor trouxe essa palavra agora, pega comigo aí Efésios capítulo 1, o mesmo São Paulo, falando do mistério da salvação e da igreja, amém? Efésios 1, glória a Deus, Efésios 1, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, nos céus em Cristo. Nele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, com o qual Ele nos agraciou no amado, que é Jesus. É pelo sangue deste que temos a redenção e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Ele derramou profusamente sobre nós, infundindo-nos toda sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, conforme a decisão prévia que Ele aprouve tomar. Aleluia. Bendito seja o Pai que nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Eu e você somos abençoados com toda sorte de bênçãos no Senhor Jesus Cristo. Fala para esse irmão, você é um abençoado, querido. Viva como um abençoado. Fala, você não é um amaldiçoado. Mesmo que talvez nos nossos lábios, mesmo que talvez pessoas já disseram para nós, talvez a nossa casa, talvez nos amaldiçoando, mas o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção, e como eu estou no posse, que Ele já pagou a minha dívida, eu sou um abençoado, mesmo que alguém diga o contrário, mas a palavra me diz que eu sou abençoado, e aí eu preciso viver como abençoado. Fala para esse irmão, você precisa viver como abençoado, e não como um amaldiçoado. Ah, nada dá certo para mim. Ah, nada é assim mesmo. Ah, eu vou parar de ir no grupo, não consegui aquele milagre, eu vou parar de ir na missa. Ah, não vou buscar mais santidade. Mais. Fala para esse irmão, para com esse mais. Tenha certeza de que Deus te ama. Fala para ele, tenha certeza de que Deus te ama. Aleluia, olha o que está dizendo essa palavra. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Para quê? Versículo 4, nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus te escolheu, aleluia. Antes do Gênesis 1, tem um livro novo, que eu também não sei o nome, mas eu sei que aqui a palavra de Deus está dizendo que Ele nos criou, olha só essa palavra, Ele nos predestinou para sermos seus filhos. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes de Deus dizer assim, faça-se luz, Ele já tinha te escolhido. Fala para ele, tem um capítulo novo, e o capítulo é o seu nome, porque Deus te ama. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Antes dele dizer, faça-se luz, faça-se mar, faça-se... Ele disse assim, faça-se o Newton, oh glória. No coração de Deus já estava antes da fundação do mundo. Pega na mão dessa pessoa e fala assim, o Senhor te escolheu antes.
Fala, você não é um acaso não. Talvez seus pais possam ter dito isso para você. Ah, você é um acaso. Ah, você foi um acidente. Ah, você foi isso, foi aquilo. Aleluia. Não, não fomos um acidente. Talvez as circunstâncias com que nós viemos no mundo, talvez foram dolorosas, mas com a permissão de Deus, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E se Ele escolheu, escolheu porque te ama. Ele te escolheu para cuidar de você. Deus nos escolheu para cuidar de nós. Deus não cuida mais de nós porque eu e você somos rebeldes, sim ou não? Fala para esse irmão, nós somos filhos rebeldes às vezes. Só olha para a cara dele. Só olha para você vai ver a carinha da criança de rebeldia. Certeza, não escapa um. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, aleluia. Mas olha aí, versículo 4 de Efésios. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, mas Ele nos escolheu para viver de qualquer jeito? Leia para mim aí o versículo 4 então inteiro, mas bem alto. Respira fundo e solta a voz, bem alto. Ele escolheu para viver de qualquer jeito? Ele escolheu para quê? Para ser santo, porque só os santos verão a Deus. Deus te escolheu para ser santo. Perdão. Nós temos uma imagem de santidade muito errônea. Nós temos uma imagem de santidade muito errônea. Quando às vezes uma pregação, quando às vezes o padre, quando às vezes um dirigente, ele diz assim, tem que ser santo. Às vezes as pessoas acham que os santos, eles nunca pecaram. Só Jesus nunca pecou. Vai dizer a palavra que só Ele, que sentiu tudo que nós sentimos, menos o pecado. Irmão, ser santo, buscar a santidade, é justamente nas coisas difíceis do dia a dia. É quando eu falava um palavrão e agora por conhecer Jesus Cristo eu deixo de falar esse palavrão. É que quando eu não tinha paciência, a paciência quando eu conheço Jesus, ela não vai escapar, Jesus não vai tirar a impaciência de mim, mas quando eu descubro que Jesus é na minha vida e o Espírito Santo está em mim, eu engulo, fecho a boca, a vontade do outro. Ser santo é quando todo mundo está falando abobrinha e você talvez está ali no meio, você sai daquele meio, e se não puder sair, fica em silêncio. Santo é nas pequenas coisas, meu filho. Mas às vezes na hora que fala de santidade, a gente fala assim, não é possível chegar à santidade. Mas se não é possível, por que o Senhor se coloca tanto na palavra que Ele diz assim para nós? Jesus, Ele é lindo, Ele diz assim, porque Jesus não tem meio termo. Jesus não dá jeitinho. Ele fala logo assim, sede perfeito. Agora eu digo para você assim, eu e você temos capacidade para ser perfeito, humanamente falando? Mas por que Jesus pede então para nós sede perfeito? Porque Ele vai nos dar a graça. Fala para esse irmão, Deus está te dando a graça. Você é um abençoado. Fala para esse irmão assim, olha, é loucura o que eu vou dizer, mas Deus acredita em você. Fala, nem você mesmo acredita. Às vezes nem nós mesmos acreditamos em nós. Verdade ou não é? Eu não posso, eu não consigo. E Deus está ali dizendo, ei Ísio, você consegue. Porque em mim, em Cristo, nós somos mais que vencedores. Se fosse para fazer sozinho, sim, realmente nós não conseguiremos. Mas com Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Pega na mão desse irmão e fala para ele, tudo você pode naquele que te fortalece. E tudo é tudo, sim ou não? Ísio, estou passando por essa dificuldade, aleluia, tudo posso. O que acontece é que eu e você muitas das vezes não acreditamos no poder que tem a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus. No dia que a humanidade passar a acreditar no que está escrito nesse livro da vida aqui, aleluia, essa palavra tem poder para mudar qualquer história. Mas a nossa nação está corrupta. Se nós acreditarmos nisso, dobrar o joelho, fazer sacrifício, Deus derruba quem quiser. A coisa não está melhor porque nós não acreditamos na força que tem a palavra de Deus. Nós ainda achamos que isso aqui é palavra de homens, e não é palavra de homens. Aplauda essa palavra de Deus, é palavra de Deus.
tem poder. Tem poder para mudar a tua vida hoje, tem poder para mudar a tua história, tem poder para mudar o seu casamento, tem poder para arrancar teus filhos das drogas, tem poder para curar esse câncer, tem poder para levantar da depressão. É a palavra de Deus que se cumpre, aleluia. É a palavra de Deus, não é palavra de homens. É palavra que foi vivenciada, é palavra que se encarnou, aleluia, e se fez carne. Acredita na palavra de Deus, fala para esse irmão, acredita. Nós não acreditamos mais na palavra de Deus porque nós não pegamos ela e meditamos e oramos com ela. O dia que você pedir a Deus a graça e ser um homem ou mulher da palavra, você vai ver o que é viver pela fé. A palavra te sustenta. Está passando por dificuldade, Deus vai dar uma palavra. Está precisando de decisão, Deus vai dar uma palavra. Pega comigo aí. Primeira carta de São João. Oh, glória a Deus. Para nós irmos para a oração daqui a pouco. Primeira carta de São João. Deixa eu achar aqui. Capítulo 5. Primeira João 5. Versículo 11. Amém? Glória a Deus. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Leia o versículo 12 para mim, bem alto aí. Não tem segredo. Quem tem Jesus, tem a vida. Quem não tem Jesus, não tem a vida, porque a vida está nele. Ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas se eu digo que eu tenho Jesus e que eu tenho uma vida, eu preciso viver de acordo com essa vida que eu estou professando. Eu não posso dizer, eu tenho uma vida. Se eu levantar a mão aqui e dizer assim, quem tem Jesus aí, levanta a mão e dá glória a Deus. Alguns já, né? Tá, é no dia a dia que nós vamos saber se eu e você temos Jesus. Porque talvez eu possa dizer que tenho Jesus, mas a minha vida não é de acordo com aquilo que Ele pede. E se nós voltarmos lá em Colossenses, volta lá rapidinho, capítulo 3. Volta um pouquinho aí, Colossenses. Capítulo 3. Rapidinho. Nós vamos ver o que Paulo continua dizendo à comunidade. Capítulo 3, versículo 1. Se, pois, ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Se eu disse que eu tenho Jesus e que Ele é a minha vida, eu e você precisamos buscar as coisas dEle, as coisas do alto. E ele continua dizendo, Paulo, e não nas coisas da terra, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também, com Ele, sereis manifestado em glória. Olha que lindo isso aqui. A nossa vida está em Cristo. Por isso quem tem Cristo tem tudo. Quando o André estava orando ali, e ele fez assim, tem alguém aqui que precisa de tomar decisões, que precisa de uma resposta de Deus? Lá o Espírito Santo disse, eu vou falar a resposta na pregação, e a resposta para você é essa: quem tem Jesus tem a vida. Buscai as coisas do alto, aleluia, e o resto virá. Se você tiver Jesus, aleluia, você tem a vida, e tendo a vida, Ele vai dar o necessário. A resposta para vocês, para muitos de vocês que levantaram as mãos pedindo um conselho, uma direção, Ele está falando pela palavra. Quem tem a vida, quem tem Jesus, tem a vida. Então buscai as coisas do alto e não as coisas da terra. Pensai nas coisas do alto. Muitas das vezes nós estamos pensando só nas coisas de baixo. Nós investimos tanto na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, não que não tenhamos que investir. Mas se a humanidade, eu não vou nem falar mudasse muito,
eu só ia falar assim, 50% para cada um. 50% para as coisas de Deus, 50% para as coisas terrenas. Você já ia ver a graça que ia ser na sua vida. Mas tem que ser muito mais. Porque tudo vai passar um dia de Jesus, menos a minha palavra. Às vezes conversando com alguns anciãos, alguns irmãos, a gente encontrando em encontros, o tanto de irmãos já com idade avançada, eles dizem assim. Por isso que é bom a gente conversar com pessoas mais experientes do que nós, que encontrou com Cristo. E eles dizem assim: hoje eu sou um ancião de 80, 90, 70. Se eu pudesse voltar conhecendo Jesus aos meus 20, tudo seria diferente. Tá. Eu quero dizer para nós, para mim e você que está aqui hoje, Ele está mostrando isso a mim e a você. Se você tiver Jesus, você tem tudo. Você tem a vida eterna. Agora, se eu buscar o tudo e deixar Jesus, eu vou ter tudo material, mas não entro no céu, porque fala para esse irmão, no céu você não entra com mala, nem com seu carro. Fala para ele, nem com a roupa que você mais gostava de usar, porque vai colocar outra. O cara nunca usou camiseta de manga longa, quando morre coloca uma de manga longa. Coitado, ele tá. E quero encerrar com essa palavra do capítulo 2 aí, que Jesus cravou a dívida na cruz. Fica de pé. Ele cravou. E eu e você hoje somos convidados, meu irmão, minha irmã, a cravar. O que hoje você gostaria de cravar na cruz? Isso, as minhas lutas, os meus pecados, as minhas misérias. Eu quero cravar a minha falta de perdão na minha casa, o diálogo, o meu filho que está nas drogas. Crava hoje na cruz de Jesus aquilo que precisa de libertar na sua vida. Isso é o meu matrimônio que está nessa situação, é a desconfiança, é o adultério. É você jovem que talvez está com dificuldade na sua vida afetiva, na sua vida sexual. É você jovem que precisa mudar esse namoro. É nós, cada um de nós talvez esteja vivendo uma vida de pecado. Precisamos nos converter e cravar na cruz de Cristo, porque Ele já nos libertou, amém?